Olá, turma, tudo bem? Hoje iremos falar sobre as ISTs. Bom, o que é a sífilis? A sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum. Na maior parte dos casos, é transmitida através da relação sexual sem proteção. Pode também ser transmitida verticalmente, ou seja, da mãe para o feto, por transfusão de sangue ou por contato direto com sangue contaminado. Na sífilis primária, além das feridas aparecerem no pênis, no ânus e na vulva, também é comum o aparecimento dessa ferida na boca, na língua, nas mamas e nos dedos das mãos. Na sífilis secundária, a bactéria foi capaz de multiplicar e se espalhar para outros locais do corpo por meio da corrente sanguínea. As novas lesões são caracterizadas como manchas rosadas ou pequenos caroços acastanhados que surgem na pele, na boca, no nariz, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. E por fim, a sífilis terciária pode apresentar dor de cabeça constante, náuseas e vômitos frequentes, convulsões e perda auditiva. Caso a sífilis seja transmitida para o bebê, os principais riscos são parto prematuro, morte fetal, bebê com baixo peso ao nascer, manchas na pele, alterações nos ossos, convulsões, meningite, surdez e dificuldade de aprendizado. É muito importante a triagem sorológica da mãe durante o pré-natal e na maternidade. Bom, a sífilis na gestante ela pode ser primária, secundária, latente e recente, sífilis tardia ou terciária. No que diz ao diagnóstico, os exames diretos podem ser exudato ou esfregaço das lesões ativas nos testes imunológicos não treponêmicos como VDRL, RPR e TRUST. Os testes imunológicos treponêmicos, que são FTA, ABS, ELISA, TPHA e teste rápido. Bom, durante o teste para a sífilis na gestante, ela deve ser feita na primeira consulta do pré-natal. É muito importante também repetir no terceiro trimestre da gestação, que é por volta de 28 semanas. Repetir no momento do parto, independentemente de exames anteriores, e também em caso de abortamento. No que diz ao tratamento da gestante, é muito importante também o monitoramento pós-tratamento. A avaliação clínica, acompanhamento mensal com testes não treponêmicos, como VDRL, comprovando a queda dos títulos, por reinfecção ou reativação, e por parcerias também. No tratamento da gestante, a importância fundamental para a avaliação e diagnóstico do recém-nascido. No cartão do pré-natal deve ter todos os registros e informações sobre o diagnóstico e o tratamento da gestante e também da parceria. Para todos os recém-nascidos de mães com sífilis não tratada ou inadequadamente tratada, independentemente do resultado do teste não treponêmico, por exemplo, PDRL, do recém-nascido realizar hemograma, radiografia de ossos longos e punção lombar, além de outros exames quando houver indicação clínica. Agora vamos falar sobre o HIV no período da gestação. HIV, AIDS, mas afinal, qual é a diferença? Bom, o diagnóstico de HIV assusta, pois a primeira coisa que vem à cabeça é a AIDS. Ainda que o HIV seja o vírus causador da doença, é preciso saber a diferença entre ser portador do vírus e desenvolver um quadro grave. O HIV é um vírus que danifica as células do sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo. Por consequência, enfraquece sua capacidade de combater infecções e doenças, como gripes e resfriados. Quando o sistema imunológico é gravemente danificado pelo HIV, o organismo pode desenvolver a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, uma série de infecções e doenças potencialmente fatais. Na década de 1980, a condição ficou famosa, pois se tornou pandêmica, contaminando assim milhares de pessoas. Como os tratamentos eram pouco eficazes, era provável que alguém com HIV desenvolvesse a AIDS. Hoje, no entanto, existem medicamentos que combatem a quantidade de vírus no organismo, evitando assim que o sistema imunológico seja gravemente prejudicado. Engravidei. E agora? Se descoberto numa fase inicial da gravidez, o risco de infecção do bebê pelo HIV na gestação pode ser drasticamente reduzido. Com o diagnóstico precoce e tratamento adequado, o risco de a mãe infectar o bebê pode ser minimizado e a equipe médica saberá como gerir os riscos de infecção ao longo da gravidez e no trabalho de parto.
Uma mulher pode ser VIH positiva, mas não apresentar sinais da doença, aparentando um estado saudável que pode durar anos. No entanto, como está infectada e porque o vírus está presente no seu organismo, pode transmiti-lo ao seu bebê durante a gestação. Assim que a gravidez seja confirmada, o seu médico irá solicitar uma série de exames para despiste de determinadas doenças ou condições de saúde, nomeadamente o teste de diagnóstico VIH, são os chamados testes pré-natais. Bom, agora vamos citar algumas abordagens que nós, como enfermeiros, devemos fazer para com as gestantes com HIV no pré-natal. A primeira delas é avaliar o nível de conhecimento da doença pela gestante. Segundo, informar a eficácia do tratamento e impacto na transmissão vertical. Reforçar a importância da adesão ao tratamento e impacto na transmissão vertical. Investigar infecções oportunistas e necessidade de intervenção. Avaliar infecções na parceria sexual e filhos anteriores e abordar aspectos de saúde sexual e prevenção combinada. E quanto às condutas no puerpério? Bom, a primeira conduta é a inibição da lactação, que vai ser realizada com 1 mg em dose única de cabergolina. Outras condutas são manter o binômio em alojamento conjunto, fornecimento de fórmula láctea ao bebê, orientações sobre contracepção, retorno agendado para recém-nascido e para a puérpera na atenção primária e no serviço especializado e reforço da adesão à terapia antirretroviral. Atenção! Durante o segmento da gestante infectada pelo HIV, devem ser realizados pelo menos 3 exames de CV-HIV durante a gestação, sendo o primeiro na primeira consulta do pré-natal para estabelecer a magnitude da viremia. O outro, 2 a 4 semanas após a introdução da TARV, terapia antirretroviral, para assim avaliar a resposta ao tratamento. E, por último, a partir da 34ª semana, para indicação da via de parto. E os sinais e sintomas? Os sintomas da HIV na gestação, eles podem variar, de nenhum até a muito graves. Um dos sinais é a infecção. A infecção, ela pode acarretar vários órgãos, como o fígado, o baço, o coração, os rins, o cérebro e a medula espinhal. Os sintomas, eles podem incluir diarreia recorrente, pouco ganho de peso, infecções bacterianas invasivas e infecções virais. Outro sintoma também pode ser o inchaço dos linfonodos. Agora eu irei falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento é feito a partir do uso de antirretrovirais, os ARV, que agem inibindo a multiplicação do HIV no organismo e, consequentemente, evitam o enfraquecimento do sistema imunológico. O uso regular dos ARV é fundamental para garantir o controle da doença e prevenir a evolução para a AIDS. A boa adesão à terapia antirretroviral traz grandes benefícios individuais, como o aumento da exposição, da energia e do apetite, ampliação da expectativa de vida e o não desenvolvimento de doenças oportunistas. Agora irei falar sobre os efeitos colaterais da terapia antirretroviral. Irei dividir em efeitos adversos e efeitos a longo prazo. Efeitos adversos são náuseas, vômitos, diarreia, anorexia, alteração do paladar, epigastralgia e pancreatite. Efeitos a longo prazo, alterações hematológicas e metabólicas, alteração da glicose, perda mineral óssea, lipodistrofia, alteração renal e cardiovascular. Prevenção. Para evitar a transmissão, recomenda-se o uso de preservativo durante as relações sexuais, a utilização de seringas e agulhas descartáveis e o uso de luvas para manipular feridas e líquidos corporais, bem como testar previamente sangue e hemoderivados para transfusão. Além disso, as mães infectadas pelo HIV devem usar antirretrovirais durante a gestação para prevenir a transmissão vertical e evitar amamentarem seus filhos. Agora irei enfatizar sobre o uso da azidovudina ou AZV, que é usado na profilaxia do HIV, impedindo a transmissão materno-fetal. Deve-se iniciar após a 14ª semana de gestação e continuar até o fim da gestação com doses de 100 mg 5 vezes ao dia. Todas as gestantes devem receber no dia do parto azidovudina intravenosa, a dose de ataque e dose de manutenção.
o qual deverá ser iniciado 3 horas antes do início da cesárea e mantido até a ligadura do cordão umbilical. Sobre o trabalho de parto, em mulheres com carga viral desconhecida, após a 34ª semana de gestação, a cesárea letiva, na 39ª semana de gestação, diminui o risco de transmissão vertical. Agora, para as gestantes em uso de antirretrovirais e com supressão da carga viral sustentada, caso não haja indicação de cesárea por outro motivo, a via de parto vaginal é indicada. Em relação à transmissão, o vírus HIV é transmitido por meio de relações sexuais, tanto vaginal, anal ou oral desprotegidos, com pessoas soropositivas, ou seja, que já têm o vírus HIV, pelo compartilhamento de objetos perfluorocortantes contaminados, como agulhas, alicates e etc., de mãe soropositiva sem tratamento para o filho durante a gestação, parto ou amamentação. Recapitulando, no acompanhamento da mãe, a gestante soropositiva é medicada para reduzir a quantidade de vírus no organismo e assim diminuir o risco de transmissão para o bebê. Por isso, a grávida pode seguir com os exames normais, como as ultrassonografias periódicas, e além disso, além do obstetra, o acompanhamento deve ser feito com um infectologista para que a gestante continue tomando as mesmas dosagens na mesma frequência. Na hora do parto, a contagem de carga viral é feita entre a 34ª e a 36ª semana de gestação. Geralmente, o tipo de parto mais indicado para a mulher é a cesárea eletiva, programada para aproximadamente 10 dias antes do parto. A antecipação ocorre para que a gestante evite de sentir contrações. Esses sintomas aumentam o bombardeamento do sangue entre a placenta e a criança, resultando em uma maior circulação de vírus. O bebê deve ter o mínimo possível de contato com o sangue e as secreções da mãe. Além disso, a gestante ainda recebe um antirretroviral injetável durante o parto. Em cesárea, o medicamento é administrado a partir de 4 horas antes do parto até o nascimento. O bebê toma um xaropinho de antirretroviral desde o nascimento até a 6ª semana de vida. No caso de a mãe querer um parto normal, este só pode ser realizado se a carga viral estiver indetectável. Pós-parto. Após o nascimento, o Ministério da Saúde recomenda que a criança faça 2 testes de carga viral para se certificar que não foi infectada. Os testes devem ser feitos no 1º mês de vida e no 4º mês. Dando negativo, é concluído que a criança não foi infectada. Entretanto, médicos infectologistas recomendam que a criança faça o acompanhamento até os 2 anos de idade para uma maior segurança no tratamento de sua saúde. E enquanto à amamentação? Bom, infelizmente, a mãe não pode amamentar seu bebê. O risco de transmissão vertical do HIV é de 7% a 22%. Nesse caso, a mãe recebe uma medicação, como foi citado anteriormente, para assim inibir a lactação, e o Ministério da Saúde fornece a forma láctea ao recém-nascido. Diante disso, viu como uma mulher soropositiva pode ter seu bebê tranquila, sem nenhum receio de infectá-lo? Só é necessário seguir as recomendações acima e colocar a sua saúde e a saúde de seu filho em primeiro lugar. Gonorreia é uma DST, doença sexualmente transmissível provocada pela bactéria Neisseria gonorreia ou simplesmente gonococo, que pode afetar homens e mulheres que têm contato íntimo sem o uso da camisinha, podendo assim causar infecções frequentes no pênis, vagina e ânus. Na mulher, aumento no corrimento vaginal que passa a ter cor amarelada e odor desagradável, dor e ardência ao urinar, sangramento fora de período menstrual, dores abdominais e dor pélvica. Nos homens, dor e ardência ao urinar, secreções abundantes de pus pela uretra, dor ou inchaço em um dos testículos. Referente aos recém-nascidos, normalmente os recém-nascidos contaminados com gonorreia durante o parto
podem apresentar sintomas semelhantes à conjuntivite, como olhos vermelhos, inchaço das pálpebras. Também em casos mais graves, eles podem apresentar infecção na corrente sanguínea e meningite. Na maioria das vezes, não se associa risco para a mãe, pois suas manifestações clínicas não se alteram durante a gravidez ou parto. Complicações para o feto podem ser graves. O feto pode ser infectado durante a passagem pelo canal vaginal, tendo assim em risco como conjuntivite neonatal, cegueira, infecção generalizada, com risco aumentado de aborto espontâneo. A transmissão da gonorreia ocorre pela prática sexual desprevenida. Inclusive, anal e oral é uma forma de transmissão. Assim, ânus e faringe podem também se comprometer, ou ocorre também entre mãe e filho durante o parto. Partilhar objetos sexuais, como vibradores, também pode ser uma via de transmissão. Não há casos descritos de transmissão através de banheiros públicos ou piscinas. A contaminação através de toalhas ou roupas íntimas é pouco comum. Pode ser transmitida mesmo quando o paciente infectado não apresenta sintomas. Também não é necessário haver a ejaculação para ocorrer a transmissão, basta o ato sexual em si. Estima-se que a chance de transmissão após uma única relação sexual desprotegida com o parceiro ou parceira, infectado ou infectada, esteja entre 50% e 70%. Quando a relação ocorre mais de uma vez, o risco de contaminação sobe para mais de 90%. A camisinha é o melhor método para diminuir a possibilidade de transmissão. Para evitar contrair a gonorreia durante a gravidez, é muito importante que as futuras mães se previnam nas relações sexuais durante a gestação, utilizando o método de barreira como a camisinha com os seus parceiros sexuais, pois é a única forma de impedir que a bactéria passe de um parceiro para o outro. O uso desse método não só ajuda a prevenir a gonorreia na gravidez, como também inúmeras outras infecções sexualmente transmissíveis que oferecem risco à gestação. Importante: o uso da camisinha ou abstinência sexual e o pré-natal são formas de evitar a gonorreia. O diagnóstico é geralmente feito através da análise do histórico do paciente e alguns exames, tais como coloração de Gram, que consiste na observação de uma amostra de secreção no microscópio. Apesar de ser rápido, esse método não é o mais sensível. Cultura de bactéria pode resultar no diagnóstico definitivo da infecção. Para uma cultura, geralmente as amostras são colhidas do colo do útero, vagina, uretra, ânus ou da garganta. Esse método é o mais sensível e mais específico que os exames de coloração de Gram. PCR pesquisa o DNA do gonococo e são especialmente úteis para a triagem em pacientes assintomáticos. São mais rápidos do que as culturas e podem ser realizados em amostras de urina, que são mais fáceis de coletar do que amostras da região genital. Se o diagnóstico não for possível através da análise do corrimento uretral, outra opção é através de um exame de urina chamado NAT, teste de amplificação de ácido nucleico, no qual se pesquisa diretamente o DNA da bactéria. O tratamento é simples, sendo feito da mesma maneira para homens e mulheres. Atualmente, indica-se o tratamento com dose única de antibiótico. Geralmente, é feito com ceftriaxona intramuscular na dose de 250 mg. Mas existem outros tipos de antibióticos. Somente o médico é que pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento.
Siga sempre à risca as orientações do seu médico e nunca se automedique. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar um médico antes. Em caso de bebês, rotineiramente, os pediatras aplicam o medicamento imediatamente após o parto nos olhos do recém-nascido para evitar a infecção. Se ainda assim o bebê desenvolver a infecção, poderá ser tratado com antibióticos também, como a eritromicina a 0,5% e a tetraciclina a 1%. O parceiro deve ser sempre investigado e tratado. Indica-se abstinência sexual até que todos os sintomas desapareçam. Nos casos assintomáticos, deve-se evitar relações sexuais por pelo menos uma semana após o tratamento. É possível contrair gonorreia mais de uma vez na vida. Não tratada de forma correta, pode causar infecção do órgão do sistema genital, podendo até originar infertilidade. Bom, eu vou falar sobre a clamídia. E o que é a clamídia? A clamídia é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, que é causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, que pode afetar tanto homens como mulheres. Como acontece a transmissão? Bom, a infecção pode aparecer após ter contato sexual desprotegido. Nos homens, costuma ser mais frequente a infecção aparecer na uretra, reto ou garganta. Já nas mulheres, costumam ser mais frequentes no colo do útero ou no reto. Também, como pode ser transmissível de mãe para o feto, na passagem pelo canal do parto. Bom, a clamídia na gestação. Durante a gravidez, podem ter infecções no líquido amniótico, ruptura prematura da membrana e parto prematuro. Além disso, se não tratado durante a gravidez, além do contágio pelo canal vaginal, o bebê pode sofrer de uma infecção ocular chamada de conjuntivite de inclusão do recém-nascido, que consiste em uma infecção aguda com eritema e edema nas pálpebras e conjuntiva palpebral, produzindo uma secreção purulenta que causa desconforto e requer tratamento médico. Bom, entre os principais sintomas da clamídia estão presentes a dor ou a dor ao urinar, corrimento vaginal semelhante a pus, dor ou sangramento durante o contato íntimo, dor pélvica e no bebê, além da conjuntivite, podem se apresentar pneumonia. Bom, a prevenção. Não há vacina ainda criada contra a clamídia. Portanto, o coito protegido com uso de preservativo é a melhor opção para se evitar a infecção. Bom, o diagnóstico é feito como? Após sentir os sintomas que foram citados anteriormente, pode-se procurar um médico e através de exames de urina ou da secreção uretral e do material obtido por esfregação na uretra e por exame de anticorpos anticlamídia é possível detectar se você está infectado ou não. O tratamento se faz a partir do momento que você identifica a infecção e dá início ao tratamento. O tratamento consiste basicamente no uso de antibióticos específicos. Deve-se também incluir o parceiro no tratamento para que não ocorra a reinfecção da clamídia. Agora iremos falar sobre herpes. Mas o que seria a herpes? É uma infecção comum sexualmente transmissível caracterizada por dor e feridas genitais. É causada pelo vírus da herpes simples e é uma doença que pode afetar tanto os homens como as mulheres. O vírus do herpes é transmitido por meio do contato de mucosas infectadas. Ele é transmitido por contato direto ou indireto com lesões ativas ou por via sexual, mesmo com lesões não ativas. Por isso, o uso do preservativo é importante. Geralmente, é diagnosticável pela própria pessoa. Podem ocorrer no primeiro momento dor, coceira e pequenas feridas. Elas formam úlceras e crostras. Após a infecção inicial, a herpes genital permanece inativa no corpo. Os sintomas podem reaparecer durante anos. O risco de contaminação do bebê
é maior quando a grávida é infectada pela primeira vez com o vírus do herpes genital durante a gestação, principalmente no terceiro trimestre, porque a grávida não tem tempo de produzir anticorpos, sendo menor o risco em casos de herpes genital recorrente. Os riscos da transmissão do vírus para o bebê incluem o aborto, ocorrência de malformações, como problemas de pele, olhos e boca, infecções do sistema nervoso, como encefalite ou hidrocefalia e hepatite. Existem 2 tipos de exames para o diagnóstico de infecção por herpes simples. Um é feito no sangue e mede a presença de anticorpos contra o vírus do herpes, também conhecido como HSV, e o outro faz a pesquisa de DNA do vírus em lesões genitais ou labiais, por método PCR. O segundo exame, ele é o mais preciso. Entretanto, só pode ser realizado quando existe uma lesão ativa sugestiva de herpes. A herpes genital não tem cura e o tratamento deve ser feito de acordo com a orientação do ginecologista, urologista ou clínico geral, sendo recomendado o uso de medicamentos antivirais como aciclovir ou valaciclovir em comprimidos ou pomadas para aliviar os sintomas, prevenir complicações, diminuir a taxa de replicação do vírus no corpo e, consequentemente, diminuir o risco de transmissão para outras pessoas. Além disso, como as bolhas do herpes na região genital podem ser bem dolorosas, para ajudar a passar pelo episódio, o médico também pode recomendar a utilização de pomadas ou géis anestésicos locais, como lidocaína ou xilocaína, que ajudam a hidratar a pele e anestesiar a zona afetada, aliviando assim a dor e o desconforto. O principal meio de profilaxia é o preservativo, que reduz pela metade as transmissões de homem para mulher e de mulher para homem. Além disso, a abstinência sexual nas fases finais da gestação é medida preventiva importante, mas difícil de ser aplicada no grande contingente de mulheres assintomáticas que adquiriram o HSV antes de engravidar. Cancro mole é uma doença sexualmente transmissível causada pela bactéria Haemophilus ducreyi, conhecida também como cancroide, provocando algumas feridas nas partes genitais bem dolorosas. Sintomas: os sintomas começam a surgir após o 3º ao 7º dia após a devida infecção, surgindo bolhas dolorosas nos genitais ou até mesmo ao redor do ânus. Aparentemente, a pele é avermelhada com um aspecto brilhante, apresentando secreção purulenta. As ulcerações também podem aparecer em outras áreas do corpo. Prevenção é feita por meio do uso correto do preservativo, através também do diagnóstico e tratamento imediato da infecção, a fim de impedir a transmissão para outras pessoas. Também não praticar sexo anal, vaginal ou oral. São maneiras mais confiáveis de prevenir essa IST. Diagnóstico: não existe teste específico para a doença cancro mole. Ele é avaliado pelo médico e também após a coleta da secreção purulenta. A avaliação do médico é feita através da identificação das feridas genitais, sem alguma causa óbvia, e a suspeita também de alguma contaminação desta doença. Tratamento: fazer uso de antibióticos como ceftriaxona, penicilina benzatina ou azitromicina são antibióticos que combatem infecções e também são utilizadas em outras doenças e algumas ISTs. Pode ser realizado a incisão dos bulbões purulentos e fazer a drenagem. Além disso, deve ser orientado ao paciente ao retorno após 3 meses para a testagem novamente. Transmissão: geralmente, a transmissão é por via sexual, via sanguínea e quando entra em contato por meio de pequenos cortes que podem estar presentes na pele ou por membranas mucosas. Já em mulheres grávidas, não há comprovação de que a doença possa ser transmitida durante a gravidez. E agora vamos falar um pouco sobre candidíase.
Então, o que é a candidíase? É uma infecção da vulva e vagina causada por um fungo comensal que habita a mucosa vaginal e a mucosa digestiva, que cresce quando o meio torna-se favorável para o seu desenvolvimento. A relação sexual não é a principal forma de transmissão, visto que esses organismos podem fazer parte da flora endógena em até 50% das mulheres assintomáticas. Cerca de 80 a 90% dos casos são devido à Candida albicans e de 10 a 20% a outras espécies chamadas de não albicans. E quais os principais sinais e sintomas? Os sinais e sintomas dependerão do grau de infecção e da localização do tecido inflamado. Podem se apresentar isolados ou associados e incluem prurido vulvovaginal como principal sintoma e de intensidade variável, ardor ou dor à micção, corrimento branco, grumoso, inodoro e com aspecto caseoso, parecido com leite coalhado, hiperermia, edema vulvar, fissuras e maceração da vulva, dispareunia, fissura e maceração da pele e vagina e colo recobertos por placas brancas ou branco acinzentadas aderidas à mucosa. Candidíase na gravidez. Principais riscos para a mãe e para o bebê. Durante a gravidez, aumenta os riscos da candidíase porque há uma certa redução de células de defesa na vagina da grávida e modificação na composição química, tornando o ambiente ideal para a proliferação. No entanto, apesar de acometer a grávida, a infecção não apresenta qualquer risco ao feto, já que ele está protegido pela bolsa amniótica. Assim, o risco para os bebês não está no momento da gravidez, e sim no parto. O maior problema está em bebês prematuros. Quanto menor o peso e menor o tempo de gestação, mais chance tem de a candidíase se tornar sistêmica, invasiva, podendo, neste caso, causar prejuízo do desenvolvimento neuropsicológico. O tratamento para mulheres grávidas segue as mesmas diretrizes do tradicional, porém com restrições a alguns tipos de medicamentos. Para detectar corretamente a candidíase, é necessário um exame clínico ginecológico. E isso porque os sintomas da doença podem aparecer somente no período menstrual. O médico, com base nas queixas da paciente no exame clínico, que identifica o tipo de corrimento característico, que combinado aos sintomas presentes e eventualmente após a realização de exames adicionais, caracterizam a enfermidade. O fungo causador da candidíase pode ser encontrado no exame de Papa Nicolau, no qual é feita a raspagem do canal vaginal e colo do útero para análise laboratorial. Esse exame identifica o agente causador da doença. Encontrar o fungo no laudo não significa que a paciente tenha a candidíase. A bacterioscopia, exame em que a secreção vaginal é analisada em laboratório, também pode auxiliar no diagnóstico, assim como o exame microscópico do corrimento. A prevenção pode ser realizada com algumas recomendações, como, por exemplo, alimentação equilibrada, estilo de vida saudável, evitando o abuso de açúcar, carboidratos e bebidas alcoólicas. Usar sempre preservativo durante as relações sexuais, nunca descuidar da higiene íntima, reduzir o tempo de utilização de absorventes internos, tentar não usar roupas justas demais, principalmente as íntimas, e não compartilhar toalhas ou roupas íntimas. O tratamento para candidíase na gravidez geralmente é iniciado com o uso de cremes vaginais ou pomadas antifúngicas de uso local, receitadas pelo obstetra ou ginecologista. A candidíase, que não gera sintomas, também precisa ser tratada, porque a infecção não passa para o bebê durante o parto. Alguns dos remédios mais usados para a candidíase na gravidez incluem a nistatina, butoconazol, clotrimazol, miconazol ou terconazol. Estes medicamentos devem ser sempre aconselhados por um médico, para garantir que não prejudiquem a gravidez. Normalmente, os remédios em pomada para candidíase devem ser aplicados diariamente na vagina 2 vezes por dia, durante 7 a 10 dias. Para completar o tratamento indicado pelo médico, é ainda aconselhável evitar alimentos doces ou ricos em carboidratos, sempre usar calcinhas de algodão, evitar usar calças muito apertadas, só lavar a região íntima com água e sabonete próprio ou chá de camomila,
preferir papel higiênico branco e sem cheiro e evitar protetores. Obrigada pela atenção, turma, e até a próxima.